Jesus está, ele sentar à destra de Deus, é uma coisa. Falar que vai estar é outra coisa, mas estar já é outra coisa. Por quê? Agora vamos ver como veio a hora da prova e Jesus falou para ele: você não vai morar na glória comigo, você não vai estar lá, porque ainda não é a hora, você não tem como, porque ainda você está até negando o meu nome. E quando você negar, a primeira vez, a segunda, a terceira, o galo vai cantar. Olha aí no capítulo 18, versículo 15. Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus, sendo esse discípulo conhecido do sumo sacerdote. Entrou para o pátio deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. Saindo, pois, outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, e falou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. Então a criada encarregada da porta perguntou: Pedro, não és tu também um dos discípulos deste homem? De Jesus. Não, ele disse: não sou. Está vendo? Respondeu ele: ora, os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido um braseiro por causa do frio. E aquietavam-se Pedro, e estava no meio deles, aquietando-se também. Então você viu? Então o momento da prova vem. E Deus sabe que a prova vem. O momento que a pessoa poderá, aleluia, negar a Cristo. Por causa do quê? Da situação. Por causa da própria vontade da sua carne, da sua falta de fé, de fidelidade, de lealdade a Deus. Por quê? Porque ele não poderia ir. E hoje, nós vemos nesses últimos dias, você fala para algumas pessoas: você é crente, você é servo de Deus, você é evangélico. Onde você congrega, você começa, na hora difícil, na hora da dificuldade, você pergunta para aquela pessoa, principalmente no momento difícil, você vê que ele nega. Você vê que quando a igreja passa por um processo, com dificuldade, às vezes, momento de tribulações, o que acontece? Aquela pessoa muda até de igreja, às vezes, negando, nega a sua fé. Por quê? Porque vai vir a prova para confrontar a sua fé, para mostrar para você que não adianta ser hipócrita, não adianta dizer: eu não vou negar Jesus, que eu vou andar com Jesus, que nem eles andavam. Mas agora veio um amigo do sacerdote, onde Jesus estava sendo interrogado. Jesus ia entrar no pé do vidro, deram um tapa na boca dele. Jesus estava sendo interrogado por Pilatos e os sacerdotes primeiro, depois foi Pilatos. Então Pedro viu que lá dentro havia bufetada. A Bíblia fala que os sacerdotes deram uma bufetada na boca de Jesus e diz que Jesus estava blasfemando no rosto, a Bíblia fala. E Pedro, quando viu aquilo, estava de fora, mas a prova veio. Eu ponho aquele homem para dentro. Por quê? Porque ele conhecia o sacerdote e abriu a porta para Pedro. Pedro é um discípulo também, entra Pedro. Você vê que Pedro, quando entrou, já escutou lá dentro os pés do vidro, a falação, lá dentro da coisa. Na mesma hora, Pedro já negou. Por quê? Porque a prova veio. Você congrega naquela igreja, você é fiel no dízimo, você é fiel na oferta, aí a pessoa começa a gaguejar, não, vai ter não sei o quê, e começa a arrumar um jeitinho, amém? Começa a dar um pau só para a peneira. Isso já é negar Jesus. Você vê, nós estamos num tempo que o rei dos servos de Deus, homens que amam a Deus, amam a sua palavra, que creem em Deus, que é fiel a Deus, é leal a Deus, ele não deixa de estar na casa de Deus. Ele não deixa, mesmo que tiver alguém espancando, batendo, mesmo com dificuldade, às vezes com chuva, às vezes com gente tentando acusar um momento difícil, mesmo que está caindo pedra, mas ele vem, amém? Por quê? Porque ele é fiel, verdadeiro. Você pode ver que tem gente que só surgiu uma situação, ele já não vem mais. Qualquer coisinha já é motivo. Para quê? Para ele se afastar, para ele não aceitar, mas não tem jeito. Por quê? Porque a prova vai vir.
E não tem jeito de a gente pensar que vai falar que ama Jesus, que adora Jesus, que Jesus está no nosso coração. Vai vir a prova para ver se está mesmo. E a hora que vem a prova, você vê o que acontece? Aí vem a negação. Ele não poderia ficar bem tranquilo lá fora, não é verdade? Mas podia ficar para o lado de fora, porque o assunto com o sumo sacerdote, que Jesus estava lá, o qual estava interrogando, dizendo que ele tinha blasfemado contra a lei, contra eles, e queria ser rei. E então o que aconteceu? Mas mandaram chamar Pedro. Quer dizer, não tem jeito de escapar. De um jeito ou do outro, vão chamar você, aleluia, para estar ali presente. Por quê? Porque Deus queria ver e mostrar para ele que ele ainda não estava preparado para ir com Jesus, estar com Jesus, aleluia, onde Jesus queria que ele estivesse. Então por isso que ele diz no versículo 16, Pedro porém ficou de fora, junto à porta, saindo pois dos outros discípulos, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. Quer dizer, se ela não tivesse falado nada, o outro discípulo de Jesus não conhecesse o sacerdote, não põe para dentro do quarto, amém? Para ver o que o pau comendo, umas bofetadas, aleluia. Porque muitos dizem que aquilo que o coração, os olhos não vê, o coração não sente. Agora, tudo isso é para mostrar que a pessoa ela é hipócrita. Um dia chegou um rapaz aqui, a gente orou por ele, estava no relacionamento. Ele veio aqui nesse púlpito aqui e eu orei por ele, estava emocionado, porque Deus estava trabalhando. Sabe o que ele falou? Eu vou ser um pregador, ainda vim nesse púlpito pregar, e vou estar aqui todos os dias, pode contar comigo, pastor. Né? Mas você pode ver que aí, cadê eles? Cadê ele? Eu disse, olha, não é assim tão simples estar nesse púlpito pregando, não é tão simples você estar todo dia na casa de Deus, não é tão simples você negar a si mesmo, não é tão simples você refletir a Deus nas provações, na frente das pessoas. E outra coisa, você vai ter que negar às vezes as suas próprias vontades, principalmente. Agora você viu, o que aprova de um jeito ou do outro vai ver se vai nega ou não nega. E aí chamaram para dentro, você é dele, você estava com ele. Não, não sou. E depois saiu de lá ainda, e depois foi para outro lugar para esquentar, amém, fogueira. Mas aí não adiantava, porque tinha sido a segunda vez. Mas Jesus falou que nessa noite você negará 3 vezes. Então você viu? Então quer dizer que as provas virão tantas. E todo mundo querendo saber se você está com Jesus, se ama Jesus, se é fiel a Jesus, aleluia, se vai estar mesmo com Jesus na hora da dor, na hora do sofrimento, da perseguição, da dificuldade, ou você vai negar. Por quê? Porque uma hora vai vir a prova, não tem jeito. Aí no versículo 25 agora, lá estava Simão aquentando-se. Perguntaram, pois, és tu porventura um dos discípulos dele? Amém? Ele negou e disse, não sou. E um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou, não te vi eu no jardim com ele? De novo, Pedro negou e no mesmo instante cantou o galo. Então você viu, irmão, que agora Pedro estava quentando fogo, mas dentro da sala ainda estava um interrogatório. Havia tapa, pé do ouvido lá, discussão, e eles tudo em cima de Jesus. E Jesus estava agora passando, porque eu já preguei sobre isso, sobre o sistema que ele tinha que enfrentar. O sistema político, o sistema religioso e o próprio Satanás que estava por trás disso. Olha no versículo 22, ó. Dizendo ele isto, um dos guardas que ali estava, deu uma bofetada em Jesus, dizendo, é assim que falas com o sumo sacerdote? E quando Pedro viu o tapão que saiu aqui não fala nem boca nem rosto, mas certamente pegou a face. A hora que ele escutou lá dentro, aquele estralo, falou, o que eu? Não estou nessa não, vou embora. Eu não vou estar com ele não, porque senão eu vou entrar no pau também. Senão eu vou levar, pega o vidro também.
Então por isso que de repente aquilo foi só para mostrar para Pedro como ser servo de Deus, amar a Deus, como é diante de Deus. Por quê? Porque tem perseguição, tem luta, e as provas vêm. Outra coisa, não adianta, sempre teve alguém que um dia viu você na igreja, alguém um dia viu você com a Bíblia na mão, um dia viu talvez você com o seu pastor da sua igreja, às vezes viu um culto. Não tem jeito, uma hora a prova vem, aleluia. Você é cristão, chega então à igreja, principalmente na hora que tiver uma dificuldade, uma luta, é um momento propício. Eu não sou. Principalmente se o mal tiver vindo a violência para o lado do próprio crente que você vê, que está apanhando porque está falando que é filho de Deus, está falando que é fiel a Deus. É isso que Jesus estava dizendo. Que o Pai estava nele e ele estava no Pai. E por isso que ele não negou, já veio logo uma bofetada. Então é isso que a gente tem visto nesses últimos tempos. As pessoas estão negando Jesus a todo tempo, toda hora, todo momento, falando coisas, e muitas vezes a gente vê que cai a ficha. Tem hora que a pessoa fala, um dia mulher fala, não fui na igreja hoje, porque pastor, eu estava muito mal, com dor de cabeça, isso, aquilo. Às vezes justificado o problema de saúde e de trabalho. Mas sabe o que ela fez? Ela não veio na igreja, porque não estava querendo sair, porque estava um tempo frio e estava ameaçando chover. Então quer dizer, se a pessoa vê alguém batendo, alguém brigando, uma violência, então, aí que ela leva Jesus, alguém morrendo por causa do nome dele. Então é isso, irmão. Jesus, ele mostra para nós que nós muitas vezes não estamos preparados, e nós temos que passar pelo processo para mostrar para nós mesmos a própria hipocrisia das nossas vidas. Eu amo a Deus. Deus está no meu coração. Como que Deus está no coração de Pedro? Deus não estava, irmão. Agora, Pedro estava passando um processo para realizar a próprio teste das próprias palavras que falou. Em Jó, a Bíblia fala que todas as palavras que nós falamos, aleluia, que nós provamos nosso próprio paladar. E por isso que Jesus logo falou, não Pedro, você não pode ir agora. Não, eu posso, eu vou morrer por ti. Aonde o Senhor for, eu vou. Aonde o Senhor estiver, eu vou. É que nem muitas pessoas, às vezes pensa que vai assumir um compromisso com Deus, vai ver diante de Deus, vai ser um servo de Deus, um ministro de Deus, um levita na casa de Deus, mas ele está pensando que vai ser assim tão fácil, meu irmão. Ele vai estar bem restaurado, bem preparado, senão ele vai negar, não. Aleluia? Na hora que tiver que vir alguma provação, algum tipo de situação que vai surgir, pela palavra vai surgir, é aí a hora para ver se ele nega, se não nega. Isso nós temos visto esses dias. Hebreus 3. Hebreus 3, lá na frente. Aleluia. Hebreus 3, versículo. Vamos ver do 1 em diante, né? Hebreus 3, versículo 1. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente os apóstolos e os sumos sacerdotes da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que constituiu, como também o era, Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno, tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa que tem aquele que estabeleceu. Então até aqui nós podemos perceber que Jesus, aleluia, ele era honrado porque ele era fiel mesmo, e ele era verdadeiramente
Então o apóstolo escreveu para que nós estivermos atentos para o Senhor Jesus, o sumo sacerdote, a sua confissão, aleluia, do seu nome. Porque muitas vezes a gente confessa a Deus, confessa Jesus como Salvador, como Senhor da nossa alma, até que vamos ser fiel, que vamos obedecer, aleluia, mas não é tão simples assim. Porque para Deus estabelecer, para sermos considerados dignos do reino de Deus, para sermos considerados fiel perante a Deus, nós não podemos negar, nós temos que ser fiel na casa dele, nós temos que ser fiel no seu reino, aleluia, naquilo que estabeleceu Deus. Porque sem a fidelidade, sem o processo de lealdade, de entrega, aleluia, ele até é disposto a padecer para poder, aleluia, glorificar a Deus, para ser fiel a Deus. Não tem como, aleluia, ser aprovado por Deus para estar diante dele, na casa dele, na obra dele, no reino dele. Quantos cantam no coral, quantos dizem, eu sou de uma banda, sou isso aqui, mas você pode andar, não quer prova, não quer fidelidade na casa, não quer dedicação, e Deus avalia a nossa fidelidade para com o seu nome, para com o seu reino, para com suas coisas, aleluia, que Ele estabelece nós como homens, igreja, dele como servos para se fazer. Por isso que ele diz, é fácil, no versículo 1, por isso, santos irmãos, que participais da vossa vocação celestial, quer dizer, do reino de Deus, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Então, se o apostolado de Jesus também quer dizer o enviado, e como sumo sacerdote de Deus, olha o exemplo. E olha agora o exemplo que ele deu sobre quem que deu referência também de fidelidade a Deus e na casa de Deus. Moisés. Versículo agora 3. Jesus, todavia, tem sido considerado digno. Está vendo? De tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa de que tem aquele que o estabeleceu. Então você viu aqui em Hebreus capítulo 3, versículo 4, você viu que Jesus não estava como sumo sacerdote, como Senhor, aleluia, de bobeira não, ele passou um processo muito grande, e ele suportou, ele aguentou, ele foi obediente, ele foi fiel a Deus, a obra que Deus estabeleceu nele, na casa do Pai. Você vê que Jesus, tudo que sofreu e padeceu na cruz, foi porque para ser, aleluia, aquele que o Pai enviou para evangelizar, para revelar ao mundo, aleluia, a Deus através da vida dele. E através da vida dele, como sacrifício perfeito, salvar todas as pessoas. E por isso o sofrimento foi grande. E não é diferente, aleluia, os servos de Deus, para ser considerado digno, tem que passar o processo, tem que mostrar fidelidade, dedicação, tem que mostrar serviço na casa de Deus, aleluia. Por quê? Porque senão não é considerado digno. Por exemplo, uma pessoa que ele tem, por exemplo, na igreja, aqui, ele canta, ou no coral, ou é um levita, ou é até um porteiro, ou até quem faz o diaconato, que ajuda a cuidar da manutenção, quem trabalha também a diaconisa, que faz faxina na igreja, que trabalha na casa de Deus, não pode deixar estar fora, abandonar a obra e a casa de Deus, as coisas de Deus, o reino de Deus, por qualquer coisa não. Só se for por muita coisa, muita mesmo doença, enfermidade que não aguenta andar, que não aguenta mais falar, que está mesmo na beira da morte, irmão. Porque senão é considerado indigno. Porque o reino de Deus, ele é tão digno de se viver diante de Deus, que é avaliado. É que nem numa empresa. Você pode ver uma empresa, quando sobra um encarregado, às vezes, de muitos anos ali, ele é considerado digno, que ele está sempre na empresa, nos horários, ele não dá prejuízo na empresa, ele não enrola no serviço, está sempre à disposição, está sempre dedicado, e aquele patrão da igreja,
da empresa, vai considerar ele digno e vai fazer o quê? Vai dar um cargo menor para ele, aleluia, porque ele foi considerado digno, aleluia, na empresa. Faça chuva, faça sol, momento difícil, porque toda empresa tem momento difícil, mas ele foi fiel ali, aleluia, no legado, naquilo que foi dado para ele, aleluia. Ele não abandonou, não, e por isso, aleluia, ele é honrado, aleluia. E então não é uma coisa a Deus. E Moisés foi outro exemplo. Versículo 4. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Quer dizer, tudo que está na palavra, tudo que está escrito, tudo que Deus pede, tudo que Deus manda, os seus mandamentos, as suas ordenanças, tem que ser cumprido, porque ela é estabelecida para se fazer, e se fazer é considerado fiel na casa e a Deus, senão não, porque tem que haver essa dignidade. Versículo 5. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Então ele estava ali para ser aquele representante de Deus, para cuidar das coisas de Deus, para também ser testemunho em tudo que era falado, tudo que era dito, tudo que acontecia, para a glória de Deus. Então era um representante legal do reino de Deus estabelecido, um reino no qual ele era um servo e era fiel, o que Deus estabeleceu. Aí no versículo 6, Cristo, porém, como filho em sua casa, o qual somos nós, se guardarmos firmes até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Então, se Deus está em nós, que somos a casa dele, e permanece em nós, nós temos que entender que nós vamos ter que perseverar, vamos ter que ser cheios de fé, vamos ter que ter ousadia, vamos ter que ser cheios de esperança, amém? Para quê? Para vencer. Agora, a pessoa é casa de Deus, morada de Deus, mas e aí? Mas você pensa que vai ser fácil porque Deus está nele, porque a palavra está nele, ou um dia ouviu a palavra, não tem alguma coisa da parte de Deus? Não vai ser fácil, vai ser através da fé, da perseverança, aleluia, vai ter que ser firme, que mostra aqui, e tem que ter cheio de esperança, aleluia. Você vê, tem crente, servo de Deus, que ele já não acredita mais, amém, irmão? Ele não vai perseverando mais na doutrina, nos mandamentos, naquilo que Deus mandou ele fazer, nem dá mais testemunho, muitas vezes está calado, muitas vezes não dá a demonstração que Cristo está nele, e por quê? Porque vai chegar uma hora, se ele não for esperançoso, se ele não for firme na fé, se ele não for dedicado, se ele for cheio de amor, cheio de entrega, ele não consegue vencer. Por quê? Porque Cristo, para ficar na casa, a casa ela é perseguida, a casa ela é bombardeada às vezes, por causa de Jesus. E por isso há necessidade de sermos cheios de Deus, cheios de fé, firme, dedicado, cheio de esperança, para poder vencer, senão não vence. Versículo 7. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvir a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação do deserto, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: esses sempre erram no coração, e eles também não conhecem os meus caminhos. Então você viu? O Salmo 103, 17, a Bíblia fala que o povo conhecia os milagres de Deus, mas Moisés conhecia os seus caminhos. Então hoje
pessoa fala, não, mas Jesus está no meu coração, aceitei Ele como Salvador, agora eu vou frequentar uma igreja, agora eu amo a Deus, eu vou servir fielmente até o fim, nunca vou deixar, vou estar todos os dias como Deus estabeleceu, perseverando na oração, no seu trabalho, para ser considerado fiel. Então eu vou ter que guardar firme a minha confissão, sem vacilar. A Bíblia também fala em Efésios, vou ter que ser cheio de esperança. E outra coisa, eu tenho que estar ligado a Deus todo o tempo, porque a hora que eu murmurar, a hora que o meu coração já não for quebrantado para Deus, não está mais disposto, já começa a não vir mais no culto, começa a se afastar, aí sabe o que vai acontecer? Ele vai haver um coração dele que já não é mais sincero, e ele já começa a errar o caminho. E aí é onde muitas pessoas se desviam, porque começa a reclamar, começa a dizer, não, frio, agora vai poucas pessoas na igreja, momento financeiro, momento de dificuldade. Você fala, esse momento de dificuldade, quantas pessoas não dá dízimo, não dá oferta, mesmo recebendo até uma ajuda financeira do governo. Eu fui lá, tentei receber, não consegui, mas muitos não viram, você não vê dízimo deles. Cadê os 60 reais, os 600 que recebeu? Você recebeu, tem que fazer dízimo. Mas aí ele mostra o que? A infidelidade. Por quê? Porque os 60 real dos 600 não é dele, é de Deus, trazer dízimo, trazer oferta. Mas a situação está difícil, agora é a crise da pandemia, o coronavírus, Covid-19, não tem tanta coisa, mas é nessa hora que ele tem que mostrar fidelidade com Deus, para com o reino, para com a obra. Por que mostrar fidelidade? Quando você tem todo o pagamento certinho no fim do mês, ainda está sobrando, o seu emprego é bom, você está 8 horas, sai 5 horas da tarde, você trabalha 4 horas por dia, tudo bem, não tem nada contra isso, Deus abençoa. Aí, irmão, mil maravilha. Mas a hora que você tem que abrir mão do conforto, abrir todas as coisas, com aquele salário que reduziu, você viu que as empresas hoje, muitas, para diminuir o horário de trabalho, e reduziu o salário de muitos. E muitos, para não perder o emprego. E outra coisa, é melhor, que nem meu pai dizia, é melhor pingar do que secar. Só que ele recebe lá 3 mil, mas agora ele recebe 1.500, que 150 reais é dízimo de Deus se ele for crente. Principalmente ele dizer que é evangélico. Se ele dizer que congrega, se ele dizer que Jesus é o Senhor, então aí ele tem que demonstrar a fidelidade, aonde ele guarda a fé, sem esperança, crendo em Deus, na casa de Deus, sendo fiel, na casa de Deus, na obra de Deus, no reino de Deus. E outra coisa, para que ele não venha, por causa da situação, venha murmurar contra Deus, desistir, pecar e errar no coração e perder o caminho. Então o crente, como não demonstra mais essa fidelidade, não demonstra mais estar nos cultos, na oração do dia difícil, afastou por algum motivo ou por alguma coisa, está demonstrando que ele deve estar murmurando, ele deve estar questionando. E outra coisa, muitas vezes não é o motivo da bactéria, por causa da contaminação, por causa disso aí, às vezes nem é, irmão. É porque já fazia um tempo que ele já estava se desviando no coração. Israel não foi do dia para a noite. Olha que Paulo escreveu lá no Atos dos Apóstolos. Quando ele volta aqui, Atos dos Apóstolos. No último, Paulo percebeu bem isso, que o Espírito Santo falou para ele. Versículo 26, Atos do Apóstolo 28, 26, quando ele veio da ilha de Malta, ele passou por muitos processos, prega em Roma, depois ele foi colocado prisioneiro e foi solto, e ele começou a pregar na casa dele, e ali ele pregava a palavra, mesmo eu acho que ele estava de surge, né, uma surge, você sai, né, prisão domiciliar, né, aí no 26, você viu que o próprio Paulo falou, que o próprio Isaías já tinha profetizado isso. Versículo 26, vai este povo e diz, de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não entendereis, e vendo vereis e não percebereis, porquanto o coração deste povo se tornou endurecido, e com os ouvidos ouviram tardiamente, e fecharam os olhos, para que jamais vejam, e com os olhos nem ouçam com os ouvidos,
para que não entenda com o coração e se converta e por mim sejam curados. Tomais, pois, o conhecimento de que esta é a salvação de Deus, foi enviada ao gentio e a eles a ouvirão. Então você viu? Então Paulo, ele estava dizendo que Isaías diz isso a esse povo, coração duro. Muitas vezes tem ouvido, não consegue ouvir nada. Tem olhos e não consegue perceber. Por exemplo, uma pessoa amiga, pastor, eu vou lá na igreja, agora vou ficar um tempo em casa orando. Ah, é porque eu vou fazer isso. Então ele não é o obreiro da casa, o fiel da casa. Por quê? Porque a casa tem trabalho, a casa tem oração. A casa tem coisas para se fazer, a casa tem projeto, a obra de Deus não para. Ah, mas a virose parou, as igrejas estão fechadas. Aqui nós tivemos todos os dias, seja distanciado, ou em cada cantinho, ou em cada lugar, orando e clamando todo o tempo, exaltando a Deus, invocando o nome do Senhor, porque a igreja, ela tem que viver dessa forma, não é, irmão? Ela não pode totalmente sair dos princípios do oráculo de Deus. Viver dedicada, viver perseverando na oração. Então como é que a pessoa só pode a gente calcular ou ver quando a pessoa ouviu verdadeiramente que houve uma conversão? Porque ele falou aqui no versículo 27, porquanto o coração deste povo se tornou endurecido, como os ouvidos ouviram tardiamente, fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam e por mim sejam curados. Então aí é onde estava Pedro. Pedro ainda queria estar com Jesus. Pedro queria, mas como ele ia negar algumas vezes, então ele não poderia estar. Ele poderia no futuro, quando ele convertesse, quando ele não negasse mais, quando ele tivesse firmado, quando ele tivesse capacitado, quando ele tivesse dedicado, aleluia, totalmente a Deus, como Deus queria, aleluia, estabelecendo nele a casa, para que ele fosse firme, para que ele tivesse esperança, aleluia. Então veio a conversão, aleluia, de Pedro. Quando Pedro viu a cruz, aconteceu tudo aquilo, ele negou Jesus, mas logo em seguida, quando Jesus mandou chamar ele, que ele ressuscitou e disse, manda chamar também a Pedro, que eu vou aparecer na Galileia. Você vê que Jesus veio, mandou, já preguei sobre isso, Atos 1,14, Maria e Tiago, João, o filho de Zebedeu, que era Tiago também, e o irmão de Jesus, e as demais foram lá tutorar. Foi quando Jesus então falou, ficais lá em Jerusalém, até que no alto seja revestido de poder. Aí em diante, nós pregamos esse dia, mostrando para os irmãos, que aí já era outro Pedro, porque ele converteu. Agora Pedro era outra pessoa, ele ouviu, ele entendeu, ele se voltou. Cara, muitas vezes Jesus, o Pedro, quando tu converteres, aleluia. Então você vê que Pedro andando com Jesus, é discípulo de convertido, que quando converte, encontra a salvação. Pedro, no capítulo 3 de Atos 19, ele falou o quê? Ele falou, eis, converteis ao Senhor, arrependei-vos, então virá o refrigério e a presença do Senhor. Então a conversão é muito mais. E por isso, então, Paulo continuava lá, porque ele não era um homem que tinha sido preso. Não é um homem que foi transportado, o navio na ilha de Mal, quebrou, passou todas aquelas coisas, agora foi libertado para ficar em casa. Não era para Paulo não pregar mais Jesus. Não ia falar, não, Jesus, não vou mais pregar, porque toda vez que eu falo nesse nome, eu quero ser fiel a esse nome, dedicar esse nome, eu apanho. Toda vez que eu vou dedicar esse nome, as pessoas querem me apedrejar. As pessoas querem dizer que eu estou querendo, muitas vezes, dar uma de bom. E tudo isso, irmão, você vê até que os próprios judeus, ele teve problema. Com os Caifás, com todos aqueles que muitos tentaram matar Jesus, também ainda existia, e tentando matar Paulo. Paulo foi um também que foi instrumento para perseguir Estevão. Decidiu pregar no capítulo 6. E quando Paulo estava ainda na lei de Gamaliel, que ele era segundo fariseu, ele que era mais perseguir a igreja de Deus.
Agora imagine um palmo nas costas da pessoa com um carta, todo dia com chicote, com soldado, para bater, levar na prisão, porque está falando ou está divulgando o nome de Jesus. Não. Quer dizer, é fácil ser crente se ninguém estiver atrás, você não ser negado, irmão. Se não tiver diversidade, se não tiver momentos ao contrário, para ver se você verdadeiramente é. Agora o que ele fez? Ele mandou apedrejar Estevão. Ele não mandou, ele estava lá e não fez nada. Por quê? Porque ele estava querendo que mesmo que os cristãos fossem apedrejados. E quando ele viu aquele homem sendo apedrejado, porque pregou o nome de Jesus, exaltou o nome de Jesus, na mesma hora, Paulo, aleluia, ficou de longe e viu Pedro sendo apedrejado, mas ele dizia: Senhor, eu vejo Cristo sentado à destra de Deus. Ó Senhor, não me impute esse pecado. E a Bíblia fala que ele estava morrendo e apedrejado no nome de Jesus, e vendo Jesus sentado à destra de Deus. Amém, irmão? Mas daí em diante, esse mesmo Paulo agora poderia ser um homem que ia negar, que não ia mais servir a Deus, amém? Porque depois que ele converteu a Cristo, aceitou a palavra e não negou mais a Jesus, a palavra de Deus, agora passou ele a ser perseguido. Agora ele tinha que guardar a confissão como casa de Deus, que vimos nos Hebreus. Ele tinha que ser esperança, e ele não podia ser duro de coração, nem murmurador, tinha que ser fiel, porque é assim que Deus faz o homem. O homem tem que viver, aleluia, fiel a Deus até o fim, aleluia, sem vacilar. Mesmo que tem alguns momentos que ele pensa em desistir, porque isso acontece. Aleluia. Vamos continuar agora. Voltando lá em Hebreus. Nós vemos isso aí esse dia, eu estou só passando porque a gente precisa meditar muito. Hebreus 5:7. Como que Jesus foi edificado, construído e foi nomeado Jesus? Por quê? Porque ele, como apóstolo, que diz a palavra como sacerdote, se tornou Jesus o autor da salvação. Por causa do quê? Porque ele pereceu, ele sofreu, ele não negou, ele foi fiel, e por isso ele foi honrado por Deus, porque Deus que tinha Deus estabelecido ele como filho, como representante também, como casa de Deus, que ele estava em carne, ele cumpriu. E por isso ele teve honra mais do que Moisés. Porque a honra de Moisés foi toda a casa, mas Jesus ainda teve a honra que morreu, amém, para que houvesse salvação, deu sua própria vida. Então por isso que a Bíblia fala, nós vemos no 3, que ele teve mais honra do que Moisés, mais glória. Vamos lá no 5:7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor, lágrimas e oração e súplicas, a quem podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Embora sendo filho, aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. Agora você viu, hoje as pessoas é filho de Deus, não precisa sofrer. Só vai sofrer se estiver fiel a Deus e quiser viver fiel a Deus, e Deus estiver na pessoa, e ele se dedicar por Deus, morar nele, e quiser ter todo o tempo Deus no coração e ser considerado digno, como mostrou lá no Hebreus 3, ele vai ter que passar o processo, não tem jeito. Vai ter um sofrimento, vai ter dias difíceis, dias que o próprio Jesus estava lá dizendo: Pai, se for possível, afaste-me esse cálice, mas se cumpra a tua vontade. Então tem pessoas que querem vir aqui pregar, querem vir orar, tem a igreja, tem um trabalho no Senhor, muitos até o prego, muitas coisas, mas está pensando que vai ser assim, sem choro, sem sofrimento, sem dor, nada, pelo contrário. Quanto mais fiel você for, mais eu for a Deus, a sua palavra, mais dedicado, mais considerado digno, mais você passa processo de fogo. E vem coisas, aleluia, e através desse processo é que você é considerado digno, lapidado, aleluia, pelo seu sofrimento, e você considera e aprende a ser obediente. Como foi Jesus, ao versículo 8. Embora sendo filho, aprendeu obediência pelas coisas que sofreu.
ele sendo Deus encarnado, nunca teve pecado nele. Ele tinha que orar todo o tempo, derramar lágrimas, chorar, clamar direto. Teve que Jesus acabava de pregar, curar os doentes e enfermos, já ia para o Monte das Oliveiras clamar. Se você passar a maior parte do tempo, diz que Jesus deixou eles e foi orar. E muitas vezes na situação difícil, se você prestar atenção, quando Jesus voltou na hora difícil, ele não encontrou ninguém acordado, porque estava vendo todos os discípulos dormindo de tristeza. Entendeu? É por isso que nós vemos o quanto um pastor, um anjo da igreja, quantos irmãos não podia contar nesses dias, vir trabalhar, vir fazer alguma coisa, vir orar no culto, dar uma satisfação, algumas coisas. Você não encontra não, irmão. Todo mundo se esconde, todo mundo some, e cada um vai viver sua vida, mas o reino de Deus que foi estabelecido, um povo que está zeloso de boas obras, um povo que está em oração, um povo que está dedicado, um povo que está na unidade, aleluia, um carregando a carga um dos outros, aleluia, irmão, aleluia. Não, vou deixar o pastor lá, que o pastor ore, que o pastor clame, que o pastor faça o trabalho, que o pastor faça tudo na igreja, que ele limpa, faz faxina, que ele aguenta as perseguições, que as pedradas que venham. Eu vou ficar bem tranquilão na minha casa, sossegadão na TV, e não vem até os pregadores lá, nem quer falar para ele, não, fica em casa, né, no tempo das tribulações, não sai não, irmão, não sei o quê, porque agora é só pela internet, agora você vai receber um live, aleluia, todo mês dá um live para você vai tomar Santa Ceia no live, que irmão, eu falo a você, a igreja que Deus estabeleceu aqui, só se começar a morrer muita gente, e não tiver, eu vou falar para você, que Deus tem misericórdia, mas irmão, a igreja vem orar no templo, dá o seu joelho e vem clamar, aleluia, nem fica com as portas fechadas, mas vai haver oração, aleluia, irmão. Porque nós temos que partir para a lágrima, partir para o choro. A coisa está aí acontecendo, tribulação, a dificuldade, morte para todo lado, problema financeiro, perseguição contra a igreja, porque muitas coisas também estão vindo contra a igreja. Para a igreja fechar as portas, com os dízimos, com as ofertas do povo, com a presença do povo, com o trabalho das pessoas, e com isso Satanás vai alcançando vantagem, porque as pessoas que falam que ficam em casa não oram não, irmão. Porque muitas vezes, até aqui na igreja eu avaliei, pessoas que não vêm também orar nos cultos. Como é que uma pessoa chegou para mim, não, orando muito em casa? Mas ele está orando muito em casa, mas quando chega aqui na igreja, ele não tem força nem abrir a boca para orar. Chega no altar onde nós reunimos, que Deus traz nós, para nós enchermos mais, nós restauramos, para que um estende para o outro, um coberta o outro, aonde a chama está acesa, aonde o pavio, que fumega não apaga, então alguma coisa está errada. Por quê, irmão? É assim que eles viviam. Atos 2:42, como viviam os convertidos. Não é verdade? Quando Pedro converteu os apóstolos, a Bíblia fala que em Atos 2:42, eles viviam na oração, havia temor diariamente no templo. E eles estavam unânimes no propósito. E outra coisa, e eles tinham partido pão, e em casa e nas orações. E Deus ia salvando e acrescentando. Agora fala para ele, não estava o coronavírus. Mas estava o quê? Estava todos os homens ali, Pilatos e tantos que tinham lá os governadores na época, tal, tudo perseguindo a igreja, o sacerdote. Tanto que toda pregação que eles faziam ganhava almas, eles tinham que enfrentar novamente esse sacerdote. Agora você viu, antes Pedro negou a Jesus e disse, olha, uma bofetada que levou, se eu entrar lá eu vou levar também, se eu não negar, eu já vou levar uma laçada aqui agora. Não é verdade? Foi isso o pensamento deles, não foi? Por isso que eles acham que escutou, pá, os caras não viram, você acha que fala uma bofetada, foi vários, porque todo mundo quer bater nessa hora. E aí, quando ele viu isso aí, eles são fora, ficou de longe, aí é onde disse que ele negou.
Se ele não tivesse vindo escutado mais bofetado, talvez não tinha negado. Mas Jesus está dizendo, vai negar, porque a hora que o pau comer, a hora que a perseguição vir, a hora que a dor vir, pode ter certeza. Mas agora, no Atos 2, versículo 42, Pedro liderando a igreja, Pedro edificado na igreja, cheio do Espírito Santo que ele recebeu de Deus. Olha aí Pedro, como ele estava. Como eles estavam perseverando na doutrina, eles estavam perseverantes na esperança, a Bíblia fala, eles estavam no partir do pão, eles estavam com temor todos os dias no templo orando. E quando eles eram presos, o que acontecia? Vinha chicotada, né, as 40 chibatadas romanas, e às vezes batia neles, prendia, mas daqui a pouco procurava, cadê Pedro? Estava lá de novo pregando a palavra. Aleluia? Você viu como mudou? Agora ele era fiel, segundo Deus, a mandou estabeleceu. Porque em João 20, quando Jesus teve a ascensão ao céu, ele mostrou no Atos 1, versículo 11, que ele diz, varão galileus, por que olhais para cima? Se Jesus vai subir, um dia vai voltar. E nesse período de tempo, em João 20, Jesus pareceu aos discípulos, diz, receber o meu Espírito na nação de João. E aí ele foi bem claro, e ele chamou Pedro para uma conversa. Está lá em Evangelho de João 20, quem está escrevendo, viu? 20, aí você vai ver no 23, 24, que ele fala, agora Pedro, eu tenho um negócio para você. Você me ama, Pedro? E Pedro ficou meio assim. Ele falou, então Pedro, você me ama? Então apacenta o rebanho. E Pedro, de novo, Jesus perguntou, Pedro, você me ama? E ele disse assim, Senhor, tu sabes. Jesus falou, então apacenta o rebanho. Aleluia? Então você viu que agora Jesus falou, Pedro, você agora não é mais aquele Pedro. Agora você vai ser incumbido, estabelecido por Deus, para ser a casa de Deus, para agora ser representante de Deus. Tanto Jesus falou para Pedro, eis que Pedro colocarei a ti como Deus. E como Deus falou também para Moisés, Moisés, você vai lá e eu vou te colocar como Deus diante de Faraó. E Deus também falou para Pedro através da palavra. Então aqui, onde você está aqui, eu glorifico a Deus, irmão. Porque você veio aqui, pelo menos como cooperador, como alguém que está interessado, alguém que não olhou o tempo, alguém que não olhou a dificuldade, para quê? Para se dedicar, para vir orar, para estar aqui junto, fazendo alguma coisa, até mesmo porque você precisa dessa palavra, precisa de ensinamento, aleluia, precisa de alguém te orientando, te conduzindo, segundo o ministério que Deus me deu, para que você se dedique sabendo que vai sofrer, que vai ter dificuldade, mas guarda a palavra, seja firme, dedica, aleluia, não murmura, seja dedicado, que você será honrado por Deus, aleluia, porque Deus estabeleceu, agora ele honra. Você viu Pedro agora? Jesus estabeleceu, cuida das ovelhas, Pedro estava fazendo. Pedro ganhou 5.000 pessoas, depois ganhou 3.000, depois ganhou mais 5. Pedro edificou os outros lugares, se você prestar atenção. Pedro, ele foi para as províncias, para os lugares, ele pregando, levando a palavra, que no lugar que ele chegava, no capítulo 5 ali, você vê que eles colocavam umas macas nas ruas, os enfermos, e eles acreditavam que a sombra de Pedro curava. Então por isso, irmão, venha para a igreja, entenda que eu tenho um ministério, eu tenho que ensinar, eu tenho que trazer a Jesus no seu coração e dizer, não adianta dizer que você está servindo, que você ama, que você não vai negar, que você está comigo nesse ministério, que você está na obra de Deus, que na hora que está precisando de você, na hora que você tem que dar a sua cara a tapa, dar o seu joelho no chão muitas vezes, aleluia, e dar o seu clamor pela igreja, clamor pelo trabalho, nas coisas de Deus, aquela pessoa não está, então ele está sendo hipócrita. Nós sabemos que ele não será considerado digno no reino de Deus, porque abandonou a casa, abandonou o trabalho, abandonou a própria direção que estabeleceu Deus. Serve do Senhor nas horas da noite, na casa da noite, erguer a mão para o santuário e bendizer o nome do Senhor. Aleluia. Abre em Colossenses capítulo 1, versículo 24. Nós temos que caminhar rápido, né? Aproveitar, né? Que Deus está falando. Colossenses 1, versículo 24. Você vê agora, eu quero ler já o 26, né? Se você prestar atenção, Paulo foi transformado em ministro de Deus. E no 26, ele disse, olha,
O ministério que estivera oculto dos séculos das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos. Se manifestou aos seus santos, os quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste ministério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, esperança da glória. Colossenses 1, versículo 28. Qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim que apresentamos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Quem não achou? Colossenses 1, versículo 27 em diante. Paulo estava falando que ele estava cumprindo o ministério que Deus deu para ele. Que ele entendeu tudo agora, o projeto de Deus, o chamado de Deus, o ID de Deus, por isso que ele agora se dedicava, se esforçando, trabalhando, aleluia, fazendo todas as coisas em favor do corpo, aleluia, da igreja que é Cristo. O qual agora não está mais oculto. Então o Evangelho hoje, a palavra de Deus, quase todo mundo tem Bíblia. Quase todas as pessoas, isso é Bíblia, todas as pessoas hoje fazem cursos de teologias, que eu não tenho nada contra isso, estuda tantos teólogos, tantas coisas, mas irmão, a prática dela e obedecer e fazer o que Deus mandou é outra coisa. Por quê? Porque a convicção, a certeza do chamado, que ele tem a igreja, que é o corpo de Jesus Cristo, para cuidar, meu. E ele tem que fazer com muito esforço, ele tem que fazer com muitas coisas, aleluia, para que as pessoas tenham Cristo na vida dele, no coração dele, para que eles tenham uma esperança, porque a Bíblia diz, Cristo em vós, esperança na glória. Mas ele estava certo que ele tinha que anunciar o Evangelho com sabedoria, com entendimento, aleluia, para quê? Para fazer que as pessoas fossem íntegros e perfeitos em Cristo Jesus. Por que adianta eu como apóstolo, eu como ministro de Deus, como pastor da igreja, ficar aqui pregando palavras ao vento? Não. É para fazer homens de Deus, mulheres de Deus, aleluia, segundo Deus. Então por isso que a gente ensina, a gente leva um tempo lendo a Bíblia, um tempo gastando, muitas vezes durante o dia, muitas vezes buscando em Deus, revelações, orando, aleluia, trabalhando, aleluia. Hoje nós fizemos toda a vacina na igreja, passamos gel, perfume em todo lugar. O algo desinfetando, para o quê? Para que esse lugar fique preparado como casa de Deus, aleluia, o lugar de ensinamento da palavra, onde as pessoas aprendem, aleluia, e para que a pessoa seja transformada numa pessoa íntegra, aleluia, numa mulher e um homem de Deus, aleluia, irmão. É isso que nós encontramos dificuldade, porque as pessoas não querem isso. Olha o versículo 28, o chamado é para isso. Qual é o nós anunciamos? Advertindo, tá vendo? Todo homem. E ensinando todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentando todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo esforçando. E nem mais possível, segundo a sua eficácia, que opere eficientemente em mim. Agora você vê. Ele fazia a obra de Deus, você vê no 24, aí você vê com muita aflição. Por quê? Porque ele estava atendendo o estabelecimento que Deus falou, Paulo, agora você vai, aleluia, e vai pregar aos gentios. E agora, Paulo, você vai ver o que é sofrer por causa do meu nome, porque você é um vaso escolhido. E Pedro, Paulo e todos eles, aleluia, tiveram que avançar chorando em busca do que? Do aperfeiçoamento da igreja, para levantar pessoas de Deus, pessoas que convertem. Por quê? A hora que a pessoa aprende, converte e é fiel, ele não nega, ele muda, porque o amor de Deus, da palavra, está tão impregnado dele, o amor a Cristo, que a Bíblia mesmo fala através de Paulo aos Coríntios, ele diz, o amor de Cristo nos constrange. Ai de mim se não pregar. Esquecemos todas as coisas, ficaram para trás, considerando como esterco, para de alguma forma ganhar a Cristo. Então hoje nós estamos aqui, irmão, nós já vamos chegar a 2 Timóteo 1,6. Aleluia.
Olha outro depoimento, Paulo incentivando a Timóteo. Versículo 6, temos que ir para o fim. Por esta razão, 2 Timóteo 1,6, por esta razão, pois que admoesto que reative o dom de Deus que é em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não tem dado espírito de covardia, mas de poder, e de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, e nem do seu encarcerado que sou. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. 2 Timóteo 1, versículo 6. Então você viu que ele estava chamando Timóteo, o jovem Timóteo, que era um crente, para acordar para os dons que estavam nele. É uma ativação. O que adianta a pessoa ter dom de oração, tem dom de louvor, tem dom da palavra, mas não cumpre o ministério? Porque ele quer que nem uma só pregar dentro do carro, ficar a semana inteira falando de Jesus, ouvindo louvor, mas não quer vir nos cultos orar, não quer vir batalhar, não quer carregar carga pelo nome de Jesus. Essas pessoas, o diabo nem se preocupa, porque ele prega o Evangelho, mas não dá testemunho do Evangelho. Porque quando você começa a pregar o Evangelho, ser considerado digno e fiel, e tendo testemunho do Evangelho em pró do próprio Evangelho, aí então a coisa muda. Porque a mesma coisa que uma pessoa fala, a pessoa vai na igreja, mas toda pessoa vem na igreja, cadê? Nunca está. Ah, não, você deve orar, mas nunca ora. Irmão, você deve ser fiel, mas nunca é fiel. Ah, não, você deve sofrer, mas você nunca sofre. Alguma coisa está errada. Então, por isso que Paulo está demonstrando de modo para ele não ficar mais parado. Porque Deus não dá um espírito para covarde, não. Deus dá um espírito ousadio, um espírito poderoso. E Deus quer, aleluia, que ele seja participante como soldado do sofrimento, aleluia, do Evangelho, por causa da causa do Evangelho, dando testemunho de Jesus. Tem gente que vem às vezes pregar, vem falar, fala, nossa, você congrega, não, aqui tem o coronavírus, a igreja fechou. Vai, mas a igreja é você. Você tem um compromisso, você tem testemunho para se dar, você tem um trabalho. E se você está num ministério onde tem um pastor que tem a hierarquia, você faz parte desse corpo, aí você tem que se dedicar na oração, junto com o seu pastor, junto com o trabalho do ministério. Aleluia, porque é essa que Deus estabeleceu. Aleluia, irmão. Então hoje a pessoa se acha no direito de ficar em casa e às vezes fica por aí viajando, às vezes vai até em outras igrejas, fazer outras coisas, mas não aquilo que Deus mandou fazer, o lugar que Deus mandou. Porque desse jeito ele ainda atrapalha o Evangelho, porque não está dando testemunho. E às vezes está até falando mal até do pastor da sua igreja. Aleluia? Porque o que eu estou pregando aqui é demonstração, é exortação, mostrando para você que ele está dizendo que ama a Deus, que obedece, que é fiel, mas não é. Ele vai ter que ser considerado fiel. Eu vou ter que ser considerado fiel. E outra coisa, eu tenho que manter o testemunho do Evangelho. Por exemplo, eu prego o Evangelho, mas não vivo. Não é verdade? Aí é complicado. Então por isso que ele continua falando no versículo 8. Não te envergonhe, portanto, do testemunho do Senhor, e nem do seu encarcerado, quer dizer, do compromisso que você tem. Que sou, pelo contrário, participa comigo do sofrimento a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, quer dizer, em favor da obra. Então, por isso, eu louvo a Deus, irmão. Pela fidelidade dos irmãos, se ainda minha esposa, se ela fosse tudo minha, agora não viesse, com o tempo, ela ia perdendo, aleluia, amém, irmão? Aquilo que foi estabelecido por Deus. Nem que for ali cantar um louvor, ou nem que for para cantar, mas só o companheirismo, estar junto no mesmo propósito, por um reino, aleluia, para as coisas de Deus, para ser propagado, aleluia, para que o Evangelho chega, aleluia, com poder, com ensinamento, com sabedoria, mas com a demonstração, chamando as pessoas. Você tem dom, mas que adianta? Não é verdade? Querendo ter dom de pregar, ter dom de louvar, ter dom de ofertar, ter dom de tantas coisas, aleluia. Mas cadê o dom dele? O dom dele estava ativado. Por quê? Porque às vezes ele está em covardia, com medo, amém, irmão? Porque toda vez que o dom é usado, toda vez que a palavra é pregada, o Evangelho é anunciado, aleluia, começa as dificuldades, o sofrimento. Aleluia.
Depois aí em casa fica para vocês verem a segunda parte, que é Pedro 4:1. 2 Pedro 4:1. Nós vamos aqui adiantar um pouco, que Pedro, louvado seja o nome do Senhor. No 4:1, e aí depois o seguinte, nós vamos encerrar, você vê que toda a conversa, demonstração, ensinamento agora de Pedro era conversão, é deixar o pecado, é se purificar, é ser fiel. Aleluia, todas as cartas ensina, aleluia, aquilo qual antes ele não tinha, mas agora ele já era uma pessoa que era a casa de Deus, Jesus estava nele, o Espírito Santo, ele é dedicado, perseverante, tinha algumas falhas, porque como ser humano ainda tem, mas não era que prejudicava o reino de Deus. No 4:1, tendo Cristo sofrido na carne, amai-vos também a vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para ter executado a vontade dos gentios, e tendo andado em dissolução, concupiscências, borracharias, orgias, bebedice, em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-os, estranham os que não concorrais com eles o mesmo excesso de devassidão, os quais vão de prestar contas. Aquele é que competente para julgar vivos e mortos. Pois para este fim foi o evangelho pregado também aos mortos, para que mesmo julgasse na carne, segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. Então Deus mortos, que está lá, morreu antes. Você vê que quando Jesus, ele ressuscitou, a Bíblia fala que ele foi lá e pregou para as almas que estavam em cativeiro. Por isso que a Bíblia diz que não tem quem desceu o abismo, se não foi aquele que desceu do céu. Efésios capítulo 1. Então ele foi e pegou para o espírito em prisão, para que até eles fossem julgados e não tivessem, como diante de Deus, terá que dar conta. Por isso que Pedro alertou no... Vamos ler o 17 para você ver. Vamos ler o 16, 17, tem que encerrar. Aleluia? Ó, resumindo, né? Ó, ele diz, ó, no versículo 16: mas se sofrer como cristão, não se vergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Pedro 4, versículo 16. E ele diz: glorifica a Deus se você sofrer como cristão. Não tem essa que cristão não sofre, é só alegria, só gozo. Se você estiver em Cristo, você vai ser aperfeiçoado, vai aprender obediência, vai passar o processo, aleluia, para ser fiel, irmão. E você tem que perseverar como Cristo fez, como foi exemplo para nós, como sacerdote, e se tornou um bispo da nossa alma. Então por isso que ele está dizendo, agora olha que ele está dizendo, que vai vir um julgamento. No versículo 17, ó, porque é a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus, e é chegada a hora, ser primeiro vem por nós, o qual será o fim daqueles que não obedecem o Evangelho de Deus? É uma pergunta. Então o primeiro que Deus julga é a sua própria casa, a própria pessoa. Por isso que ele diz que tem que glorificar a Deus por ter esse nome cristão. Mas você viu que Pedro escreveu no começo? Agora vós já não anda mais em orgia, bebedice, idolatria, essas coisas, aleluia, porque tu converteste a Deus, agora vive diante de Deus, porque todos terão, aleluia, que dar conta a Deus. Até isso o Evangelho foi pregado para os mortos, que até eles terão que dar conta. Então quanto mais a pessoa diz, por exemplo, eu sou teólogo, estudei a Bíblia, mas não pratica, não vive, não se dedica, não tem sofrimento por Cristo, porque ele não está a Cristo. Porque se tiver segundo a palavra, segundo Deus, pode preparar para perseguição, pode preparar para crítica, pode preparar para não ser aceito nesses lugares. Se você for apenas evangélico, todo mundo te recebe, mas se você for crente, cristão, por quê? Porque o cristão tem que andar de tal jeito que ele sabe que o primeiro que Deus vai chamar juiz é ele. O primeiro que vai apresentar
julgar não é o ímpio, é ele. E se ele, Deus vai julgar, vai avaliar, imagina o ímpio. Não é? Então por isso, vamos nos dedicar, persevera. Não deixa nada te abater, não para você, porque é isso, aquilo. Vem orar nesses dias mesmo, que nós estamos com todo cuidado, coronavírus, essas coisas. Quem não quiser vir, não vem, fica em casa. Mas se você ama a Deus, você quer de Deus, você não quer negar a Deus, você quer viver para Deus, em obediência, o que está estabelecido na palavra, pode ter certeza, lá no futuro, você será coroado, será honrado. O Pai vai dizer, Ele é fiel em toda a minha casa. Ele no meio do sofrimento, no meio de toda a dor, mas aprendeu a ser obediente, sobressaiu, aleluia. E por isso eu vou dar para ele autoridade, vou dar para ele poder, vou exaltar o nome dele, aleluia. Ele foi perseverante, ele não teve covardia com os dons que eu dei para ele, ele perseverou usando esses dons em favor da igreja, do trabalho da igreja, aleluia, para o nome do seu significado. Podem ter certeza, no dia do juízo, que Deus vai julgar ele como igreja, não vai haver nenhuma condenação. Por isso que Paulo escreveu Romanos 12, versículo 1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas anda segundo o Espírito. E eu como pastor, eu tenho que ensinar essa palavra e chamar a igreja, acorda para Cristo, acorda para a palavra, entenda que o evangelho não está mais em um culto, não seja só ouvinte, mas seja praticante. Venha verdadeiramente, derrama o seu coração perante a Deus. Ah, mas eu neguei Cristo várias vezes, mas Deus está dando oportunidade, aleluia, para que você não negue mais, porque Ele enviou o Espírito Santo para te capacitar, para te encorajar, para te consolar, para te dar os dons, para que nessas horas dos sofrimentos, nas dificuldades, o Espírito Santo seja vosso consolador, na hora das lágrimas, na hora dos prantos, aleluia, na hora dos clamores que você vai ter que fazer, sempre ao Pai, aleluia, para se manter de pé diante da situação. Paulo clamou a Deus, Senhor, tira o espinho da minha carne. Satanás levantou um esbofeteador para bater no meu rosto por causa dos dons que foi colocado em mim, mas ele disse, 2 vezes eu clamei, 3 vezes ao Senhor, mas o Senhor diz, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo descobriu que quando ele estava fraco, a hora que ele estava forte, a hora que ele estava sozinho, e por isso ele falou com os companheiros dele, comprando eles, que na hora que ele esteve preso, que ele foi levado, que ele acabou de falar aquelas palavras que eu acabei de pregar, você vem em casa, ele disse, mas nem dos meus companheiros estiveram lá, a não ser um único amigo que apareceu na cidade à minha procura para me encontrar. Aleluia! Não havia ninguém não no julgamento dele. Vamos terminar. Irmão, coloca o louvor para nós encerrar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Oh, glória seja do nome do Senhor. Oh, Espírito de poder. Oh, Espírito de glória. Você veio e sentiu na carne, ele lá preso, o único só amigo foi visitar ele, irmão, procurou ele. Nenhum dos seus companheiros, ninguém, aleluia. E diz que ele e Maria, como apóstolo, todos o abandonaram. Aleluia. Então a gente pode, às vezes, passar por isso. Momento difícil. Sempre vem alguém à procura, ajudar. Ele diz, Tito, meu fiel companheiro, que me alegrava muitas vezes no meu espírito, porque Tito vinha para somar, para trabalhar, e Paulo sentia muitas vezes a falta de pessoas assim, aleluia. E nos dias de hoje, são poucas pessoas, aleluia, porque as pessoas procuram muito a cura, procuram muita prosperidade, mas não procuram ser convertido a Deus para fazer as suas vontades, aleluia, para ser honrado por Ele, como servo dele na terra, aleluia, fiel na sua casa, aleluia. Coloca aquele louvor, conquista, aleluia. E nós vamos ter que encerrar, aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, oh, Espírito Santo,
Vale a pena, nessa noite nós estamos na casa do Pai. Porque vai chegar naquele dia e vai dizer: sofreu, padeceu, guardou minha palavra, mas foi fiel em toda a minha casa. Assim como Moisés. E Cristo sofreu muito mais ainda e padeceu, mas muito mais ainda ele foi honrado e se tornou um nome que passou todo o nome. Como está seu coração? Pode aumentar. Como está a sua fé? Chegou o momento de conquistar o que Deus tem para você. Aleluia. Esta é sua decisão para ter a solução. Não pare de lutar, é hora de vencer. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Levanta agora, veja a terra que o Senhor prometeu. Conquista, conquista. Toma posse de tudo que é seu. Levanta agora, veja a terra que o Senhor prometeu. Conquista, conquista. Toma posse de tudo que é seu. Toma posse de tudo que é seu. A igreja verdadeira de Deus, ela tem um processo de fidelidade. Aleluia. Essa é sua decisão para ter a solução. Não pare de lutar, é hora de vencer. Oh, aleluia, aleluia. Levanta agora, deixa a terra que o Senhor prometeu. Conquista, conquista. Toma posse de tudo que é seu. Levanta, oh, levanta, igreja, nessa noite. Aleluia, você sofre, você padece, mas você aprende a obedecer. Mas no dia do Senhor, Ele vai julgar e você, aleluia, não será condenado com os ímpios. Aleluia, porque você fez a sua vontade, obedeceu o Evangelho de Cristo. Tudo que é seu, levanta. O ricado chinete levantou. Veja a terra que o Senhor prometeu. Conquista, conquista. Toma posse de tudo que é seu. Levanta. Tudo se levantou, aleluia. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e suas portas do inferno não prevaleceu. Mesmo que não tenha muitas pessoas, mas Cristo, aleluia, será glorificado. Tapinha nas costas, palavrinha não resolve. Aleluia, muitas vezes as pessoas querem estar, mas aonde não quer passar por prova. Muitas vezes pensa que não vai ser provado para estar com Deus, para ser considerado digno. E Deus quer provar muitas vezes. O que é seu, conquista, conquista, conquista. Oh, aleluia, vamos orar.
nessa noite pela família. Deus, em nome de Jesus, como ministro da palavra, Deus, eu quero liberar nessa noite, Pai, a autoridade e poder, meu Pai amado. Senhor, eu tenho convicção do meu ministério, assim como Paulo sou Cristo a Cristo. Ah, Deus, para que a igreja fosse beneficiada, para que a igreja tivesse restauração, para que a igreja, Senhor, recebesse a palavra da demonstração, para que a igreja fosse mudada em homens íntegros, ó Pai. Certamente o Senhor vai levantar, meu Pai amado, porque a mensagem da cruz é uma cura para aquele que se perde, mas para aquele que é salvo, é o poder de Deus. Se tem alguém nessa noite aqui, Pai amado, que venceu hoje pela fé as dores no seu corpo, talvez, ó Pai, essa enfermidade, essa doença, para poder vir na tua casa, para obedecer a sua palavra, como os discípulos viviam, perseverando, acreditando. Deus, eu quero que essa cura venha. Ah, Deus, agora arranca, Senhor, desse corpo, arranca dessa pessoa nessa noite, esse obreiro fiel que está todos os dias nessa casa, ó Deus, sendo tratado, sendo purificado, meu Pai amado, mas tem mostrado companheiro, tem mostrado que ama esta casa, que ama este lugar, ó Deus. Libera nessa noite, ó Pai, eu sou galadão, Senhor, coloca sobre ele a coroa de aprovado nessa noite, e que no dia, Senhor, do Senhor, o dia que o Senhor vier, Pai amado, e a sua igreja está perante o Senhor no tribunal de Cristo, e também no dia do juízo, Pai amado, não será condenado com o mundo, porque ela foi estabelecida no Senhor e aprovada pelo Senhor. Processo de fogo, processo de luta, de dores, ó Pai, mas aprendeu, Senhor, a amar o Senhor em todo o tempo, Pai amado, e trabalhar no seu reino, em prol do seu reino. Então, em nome de Jesus, visita agora toda a família, Altair, Natan, Andréia, todos quantos são fiéis nessa casa, e todos quantos desejam ser fiel, meu Pai amado, visita nesta noite, traz, Senhor, a tua paz. Ó Deus, em nome de Jesus, é a oração que eu faço agora, em nome de Jesus, e todos que crê, diga amém, Senhor, amém, Jesus, e diga graças a Deus. Amém, amém, Jesus, amém. Agora vou dar a bênção apostólica, uma boa noite, aleluia, em Cristo Jesus. Que a paz do Senhor Jesus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão do Divino Espírito Santo seja com todos, vão em paz, e que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém, Jesus, graças a Deus. Jeová Jireh, só